De quando em quando, o New York Times recebe gente, às vezes muito famosa e às vezes nem tanto, para editoriais abertos, conhecidos pela sigla que você está vendo aí. Realizados em vídeo, esses editoriais são tecnicamente dissociados da opinião do jornal, que, apesar de dissociado dessas opiniões, escolhe colocar esses conteúdos no ar. Os temas tratados nesse espaço podem ser muito diversos. Vai desde a relação entre a Nike e os atletas patrocinados por ela, até a maneira como as redes sociais vêm transformando o mundo. No editorial aberto mais recente, o New York Times recebe ninguém menos que Felipe Neto. Essa novidade não é assim tão espantosa ou surpreendente se você considerar o alcance do maior jornal do mundo e do maior youtuber brasileiro. Aliás, se esse fosse o único parâmetro a ser analisado, talvez até fizesse mais sentido que o New York Times estivesse no canal do Felipe Neto, e não o contrário. Acontece que tem mais coisa que entra em jogo aqui. Tem a credibilidade de um jornal que nasceu na metade do século XIX, sobreviveu a tudo desde então, e tem uma audiência que, se não for maior que aquela que o Felipe Neto já tem, pelo menos é muito diferente. O editorial aberto de Felipe Neto ganha o título de Donald Trump não é o pior presidente na pandemia, é só perguntar aos brasileiros. E se ninguém nos Estados Unidos perguntou aos brasileiros, também não tem problema, porque o Felipe Neto está aqui respondendo. Ele começa trazendo algumas declarações hediondas de Bolsonaro sobre metralhar opositores políticos e ter orgulho de ser homofóbico. São coisas com as quais a gente está mais familiarizado do que gostaria, mas para um público de norte-americanos isso pode ser novidade e também ajuda a dar uma ideia de que tipo de presidente o Brasil tem nesse momento. Do I need to say anything else or do you get the picture? Na sequência, o vídeo se concentra na pandemia, mostra o cenário crítico que o Brasil vive, mostra a ausência de liderança e mostra a crença em curas milagrosas. O texto, assim, logo chega naquela que é a sua razão de ser, a comparação entre Trump e Bolsonaro. In short, he makes Donald Trump seem like Patch Adams. É essa comparação que abre caminho para que se constate que o destino de um país influencia o outro. A mensagem final não poderia ser mais assertiva. Trump calls Bolsonaro a good friend. And that friendship is crucial to Bolsonaro retaining his popularity. So if you're wondering what you can do to help Brazil deal with our lunatic, please do not re-elect yours. O vídeo de Felipe Neto, veiculado sob a marca do New York Times, alterna constatações muito tristes com momentos de humor. Talvez o mais notável desses momentos seja a afirmação de que o comportamento de Bolsonaro faz Donald Trump parecer um Patch Adams. Quem olhar para as duas coisas com atenção vai perceber alguma semelhança entre o formato e o tipo do texto do vídeo do Felipe Neto e aquilo que a gente normalmente vê no Greg News, da HBO. Lá como cá, constatações aterradoras sobre a realidade brasileira convivem com uma ou outra punchline capaz de manter a graça, mesmo diante da desgraça. A ficha técnica do vídeo do New York Times pode trazer uma explicação para isso. Aqui a gente descobre que Alessandra Orofino atuou na produção do vídeo do Felipe. Alessandra é diretora do Greg News. No Twitter, Felipe escreveu: "O vídeo para o New York Times não foi um trabalho só meu, longe disso. Muito obrigado, Alessandra Orofino, diretora executiva do Nossas, uma rede de ativistas, que dirigiu e produziu. Também a Simon, que editou e fez a identidade visual, e Adam, produtor executivo de vídeo opinião no New York Times." Quanto mais maluco o Brasil fica, mais são parece Felipe Neto. Quando a onda conservadora tinha tomado corpo e já se materializava em censura na Bienal do Livro, ele foi lá e comprou todas as cópias do livro que seria confiscado. Na ocasião, ele foi mais elogiado que criticado. Ainda assim, havia quem torcesse o nariz para ele no campo progressista. Enquadrar o afeto homossexual dentro da lei de pornografia e conteúdo impróprio para menores é censura em último nível, é baixo, é covarde. E nós, como sociedade, nós não podemos aceitar. Tomei uma atitude hoje. Eu comprei todo o estoque de todos os principais livros com temática LGBT da Bienal do Livro do Rio de Janeiro.
Cada um dos livros vai estar embalado em plástico preto com um aviso. Este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. O tempo passou e Felipe Neto assumiu um papel de influencer. Em maio, ele veio a público para anunciar os perigos da tolerância com a intolerância. Ninguém é obrigado a se manifestar politicamente. Acho que na época das eleições, que era PT contra Bolsonaro, não entendi quando o pessoal ficou calado. Bolsonaro assumiu, começou a vir um monte de cagada, um monte de escândalo, né? Todas as questões aí envolvendo Queiroz, envolvendo Caixa 2, envolvendo investigações da Polícia Federal, envolvendo fake news, e o pessoal foi ficando calado. Cantores, artistas, grandes youtubers, grandes instagramers, calados. Só que aí acabou a tolerância. O momento de rompimento da tolerância, do momento que foi assim, ó, não dá mais, se você fica calado agora você é cúmplice, foi o momento que o Bolsonaro começou a ameaçar o STF, o Congresso Nacional. No que chamou de vídeo carta aberta, Felipe Neto fez um ultimato. Acabou passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Então acabou minha tolerância, eu dei um follow em todo mundo que ficou calado esse tempo todo e que continua calado nesse momento. Pra mim é uma cambada de covarde, uma cambada de gente que tá mais preocupado com a quantidade de seguidores e dinheiro que ganha do que com o futuro da sua pátria, da sua nação e da sua própria liberdade. Pouco depois disso, o campo progressista ganhou uma nova chance de aceitar o aliado valioso que Felipe Neto pode ser. No Roda Viva, ele assumiu os equívocos políticos do passado. No momento do que nós podemos chamar de golpe, a minha colaboração, embora fosse nada comparável com a força que eu tenho hoje nas redes sociais, naquela época eu era muito mais empresário do que influenciador, sem dúvida ela existiu. Por falta de estudo, por falta de profundidade, por falta de leitura. Se a presença de um influenciador digital, ainda que de números arrebatadores, no mais tradicional programa de entrevistas do Brasil, provocou algum estranhamento, então o editorial aberto do New York Times certamente corrigiu isso. Felipe, por tudo que tem feito, virou um alvo preferencial do bolsonarismo. O obscurantismo agora teme que a influência política dele se manifeste em candidatura. Felipe tranquiliza e diz que não, pelo menos não em 2022. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí a Gabriela, que aparece sozinha, mas não por muito tempo. Obrigado, Gabriela. Valeu!